voltando aqui, bora falar de um meio criado, um meio formado por dipolos permanentes. Então, mas assim, a ideia é que você tem um certo fluido, por exemplo, formado por moléculas de polares. Então, um exemplo, acho que não botei aqui, deixa eu ver. Não. Seríamos água. Né? A água é uma molécula polar. Né? Então, a distribuição de carga positiva e negativa elas são deslocadas. Então, a questão é assim, você pode dizer, esse cara então ele tem uma polarização. O material está polarizado porque é um monte de polinhos, somando tudo vai ter uma polarização no final. Né? Não, né? Porque na verdade esse material que vamos assumir que ele não tem uma preferência, né? Ele tem uma distribuição aleatória. Essa é a figura também do Heisenberg. Então, na verdade, se você tem um dipolo para cá, não tem porquê não ter um dipolo para lá. Então, toda direção vai ter algum dipolo oposto. Os caras são completamente aleatórios. Quando você for olhar no todo, ele não cria campo nenhum. Essa é a brincadeira. Mas aí você vai aplicar um campo elétrico e vai falar, então, se eu aplicar um campo elétrico, o campo elétrico vai criar força para um lado para um, força para o lado para o outro, vai tudo polarizar, ok? Tá passada? Depende da temperatura, aqui na verdade. Né? A brincadeira é que ele provavelmente vai polarizar, né? Ou pelo menos alguma coisa. Mas às vezes não vai polarizar muito, depende da questão aqui da temperatura do seu sistema. Quer dizer, por exemplo, vamos supor que a temperatura é alta. Alta, depois a gente discute o que significa alta. Mas para uma temperatura bem alta, esse sistema está em contato com o reservatório térmico, né? Então ele está recebendo, tem essa energia térmica que estão agitados. Então, na verdade, você bota um campo elétrico, e o campo elétrico vai tender a alinhar. Você tem a carga negativa, vamos supor, ele vai puxar para um lado, a positiva ele vai empurrar para o outro. Então, a tendência dele é fazer assim. Depois a gente vê até essa energia direitinho, mas a tendência é ele alinhar o dipolo com o campo externo. Só que, além disso, se esse cara tem uma certa temperatura, ele tem uma certa agitação térmica, faz esse cara ficar vibrando de forma aleatória. Então, se a temperatura for muito alta, esse seu campo elétrico pode ser meio que irrelevante para o sistema e a parte da energia térmica, as flutuações térmicas superam e você continua tendo polarização nenhuma. Agora, se o campo for muito fraco, ou se a temperatura for muito baixa, né, vamos supor que é zero, então se você aplica um campo externo, a única coisa que eles podem fazer é alinhar com o campo. Né? Então, sua polarização vai ser a soma de todos os dipolos. Né? Então, você vai dizer que você chegou numa situação de saturação. Né? Não tem como. Aqui você poderia até aumentar o campo, que você não vai aumentar mais a polarização, porque todo mundo. Aqui, na verdade, isso também é verdade para o nosso caso usual, né? Que a gente não discutiu. Aquela relação linear, ela tem que ter um limite. Né? Não tem como você polarizar, você botar um campo aumentar, e a polarização sempre aumentar. Porque vai ter uma hora que todo mundo, seu dipolo não tem mais o que fazer, sei lá, você vai estourar o seu átomo. Né? Então aqui você teria uma situação de saturação, todos os dipolinhos estão apontando para a mesma direção. Toda essa discussão vai ser repetida em magnetismo, e lá é muito mais importante. Né? Aí seria um meio magnético. Mas vamos falar aqui, nesse contexto. Então, primeiro assim, como é que fica a energia? A ideia que a gente tem é que esse cara tende a alinhar. Quando você aplica um campo elétrico, ele vai tender a alinhar. Significa alinhar, significa ser uma situação de menor energia. Vamos ver como é que isso funciona mesmo. Então, vamos supor que você tem um dipolo pontual. A ideia é assim, que seria um dipolo, uma carga positiva e negativa. A ideia de dipolo pontual é uma separação D. O dipolo pontual é tomar esse D a zero, né, mantendo o momento de dipolo fixo. Então seria D a zero, Q infinito, né, e esse produto aqui fixo. Então ele seria no final um ponto, uma setinha, né, o seu momento de dipolo. Vamos pegar esse limite assim. Vamos pegar D igual a zero, mantendo isso aqui fixo. Então você tem uma carga aqui, menos Q, tal, e você tem um campo elétrico. Então qual é a energia desse sistema aqui, nessas duas cargas, nesse campo elétrico, criado por um potencial escalar, né? Um campo elétrico estático. É o potencial criado por esse cara vezes essa carga, mas o potencial nesse ponto aqui, né, vezes essa carga. Então, o potencial aqui nesse ponto, que eu chamo x mais d vezes a carga dele, mas o potencial nesse outro ponto, que é o ponto x, vezes a carga aqui menos q. Então é isso. Tá? Agora você pega o d pequenininho,
Agora você vai expandir aqui inteiro. Então, aqui é mais ou menos a ideia de derivada, né? Você divide por d e multiplica por d, né? Então, tomar d a zero, isso aqui vai virar a derivada, ou seja, o gradiente, vezes d. Né? E essa carga você bota em evidência. Então, é Q, o d, né? Expande inteiro. Pode imaginar que você expande esse cara inteiro. Deu o φ, o primeiro aqui, cancelou. O segundo deu o d, gradiente de φ, né? Em d igual a zero aqui. Então, esse carinha, ou os outros termos são de ordem, é Q vezes D ao quadrado. Então, quando você joga D a zero, porque isso aqui que mantém fixo, né? Então, esse cara que mantém, mas se você tiver termo de Q vezes D ao quadrado, esse termo vai a zero. Porque Q vezes D é fixo, mas fica sobrando D que vai a zero. E φ é menos o campo elétrico. Então, isso aqui é menos P vezes E. Então, aqui tem a ideia bem clara. Qual é a situação energeticamente favorável, que diminui a energia, você aplica com o campo elétrico, é o seu momento de polo se alinhar, ser paralelo ao campo elétrico. Né? Porque aqui, então isso vezes isso vai dar P vezes E cosseno θ. Né? Então quando θ for zero, esse é o maior valor aqui, digamos, em módulo. Só que como tem um sinal aqui de menos, né? Então aqui fica menos. Né? E a situação energeticamente desfavorável, ele se antiparalelo. Seria aqui o P está ao contrário do campo elétrico. Então aqui o do cosseno vai dar menos 1, né? Então vai ficar mais P, módulo de P vezes módulo de E. E aí daqui. Agora, porque eu estou falando de energia, eu quero falar obviamente, no limite pontual, né? Que a gente está pegando aqui. Então a energia é isso aqui. Esse mesmo se repete para o magnetismo. Só que seria com o magnético e aqui o dipolo magnético. A derivação também é um pouco diferente. Né? Essa derivação eu gostei. Sei lá, eu pensei aqui na hora de fazer o slide. Ficou fácil de entender. Mas ok, é essa energia. Por que eu estou falando dessa energia? Porque eu tenho um sistema que tem um monte, N10 a 23, né, desses dipolos, tipo, constante de Avogadro, né? Então, você tem um elemento, digamos, macroscópico, né? Então, da ordem 10 a 23 átomos, só que moléculas aqui no caso. Né? A uma temperatura T. Né? Então, esses caras estão lá, maluquice, e bota o campo elétrico, alinha, não alinha, flutua. E como é que você lida com isso? Você lida com mecânica estatística. Que no caso aqui é o peso de Boltzmann. Então, o peso é isso daqui, né? Exponencial aqui é menos energia dividido por kBt. Kb é a constante de Boltzmann, isso aqui que você viu da escola, é que tem a temperatura aqui, tudo é Kelvin, né? Então, o que significa exponencial? É a probabilidade do elemento lá, de um elemento aqui, no caso, sendo dipolo, desse elemento do seu sistema, o seu sistema como um todo está num banho térmico T, então a temperatura do sistema é T, fixa. Então, é a probabilidade dele ter uma certa energia epsilon. Então, aqui, o que significa esse cara? Significa assim, repare que seu sistema não pode, a probabilidade ele pode flutuar, ele pode ter vários, o espectro de energia pode ser bem grande. Mas repare que se a energia for muito grande com relação ao quê? O KT, aqui, né? Eu vou omitir esse índice B, né? KT. Né? Se a energia for muito maior do que KT, esse cara aqui é muito pequeno. Então, na verdade, o seu sistema não tem aquela energia. E agora, digamos, se para energias menorzinhas, esse cara fica, dessa ordem, mais ou menos até KT, é ok, você pode ter. Depende de maior que isso, já é difícil ter. Isso aqui te dá ideia, isso aqui não é que a probabilidade é isso, né? Isso aqui é proporcional, eu vou definir a probabilidade aqui, a média, de forma mais precisa daqui a pouco. Mas essa é a ideia, né? Então, quanto maior é a energia com relação a KT, menos provável você encontrar algum elemento lá do seu sistema com aquela energia. E agora, como é que vamos supor que você tem um campo elétrico na direção Z, só para ficar mais fácil de lidar, né? Então a energia de cada dipólinho nosso, né, ele é o P produto escalar com E, né? Então é o E0, o PZ, né? É isso, é o E0 vezes o PZ. Então, quando você for tirar a média, repare que na direção X e Y não tem porquê, assim, você aplicar um campo na direção Z, você pode mudar a média na direção Z, beleza. Mas você não vai mudar a média de para baixo, para cima, para o lado e para o outro. Né? Então aqui nem vou fazer a conta, porque a média no valor Px e Py tudo vai dar zero. Né? Porque tem um para cá, outro para lá, vai continuar a mesma coisa. Agora no Z não, né? Porque você aplica o campo, pode ter ainda dipolos apontando para o lado errado. Né?
mas a maioria, porque pelo menos a gente vai ver, a tendência no final tudo é, na média, a maioria alinhar, né, com o campo externo. Então vamos calcular o valor médio para PZ. Agora aqui sim, essa aqui está mais preciso, o que é a conta mesmo, utilizando esse peso de Boltzmann. A questão é assim, você vai tirar a média de qualquer coisa, né? Esse cara é assim, a questão é que você pode ter várias energias para várias configurações, né? Então, você tem que pegar esse cara daqui para todas as configurações possíveis. Para cada configuração, você multiplica pelo peso de Boltzmann, que corresponde àquela energia. Aqui eu estou botando PZ, por que eu botei P0 cosseno θ? Porque PZ, né? Θ é o ângulo que faz com... O P está numa certa direção, que faz o ângulo θ com o Z. Né? Por isso que aqui é o exponencial escalar. Então, esse aqui é a componente PZ, exponencial de menos energia para aquele PZ sobre KT, né? E você tem que somar isso para todas as configurações de PZ possíveis, né? Então, em todas as direções. Aqui. Então, no caso aqui, todos os possíveis valores de θ. Mas isso aqui não está... Mas isso aqui tem que dar a média, né? Então, isso aqui tem um fator de normalização. Se eu só boto aqui, vai me dar um número, não significa muita coisa. Por isso que tem que dividir por esse fator. Por que se divide por esse fator? Porque, por exemplo, se eu boto aqui 1, qual a média de... Uma constante, né? Qual a média da constante? É constante. Então, se eu boto a constante aqui, essa constante sai, e aqui tem que dar a constante. Então, esse cara que está aqui embaixo tem que ser essa mesma estrutura, só que sem o cara que eu estou querendo saber a média, né? Então, por isso que aqui não tem um PZ. Porque se eu boto aqui constante, essa constante sai e a média da constante. Então, esse aqui é o fator de normalização. Agora, esse cara faz sentido como média. Aqui está a nossa energia, para que é o E0, aqui é o PZ, né? O P0 cosseno θ. O que é integrar aqui todas as configurações? Como esse cara só depende do θ, na verdade aqui eu já integrei em φ, estou integrando em coordenadas esféricas. Né? Então você está rodando esse P com o tamanho fixo, né? Rodando para todas as configurações. Mas em φ não faz diferença. Né? Então aqui em φ já saiu o 2π, né? Agora é θ não, θ a gente tem que fazer integral. Porque aqui tem θ, então a gente tem que integrar esse θ de 0 a π. Então é só substituir, vamos calcular um minutinho cada vez, vamos começar com a de baixo. Então essa integral daqui, bem tranquila, saiu 2π. Aqui simplesmente eu chamei de u cosseno θ, eu sempre faço. Né? Então a integral de 0 a π seno θ de θ, vira a integral de menos 1 a 1 du. E aqui tinha um cosseno θ, virou u. Então, beleza, então virou a integral de exponencial, bem fácil. Esse P0, aqui não, aqui eu defini errado, desculpa, P0 é P0, aqui é alfa. Não vou deixar assim, não vou voltar a editar não. Então aqui é alfa, que é essa tranqueira aqui toda, né? Não é P0. Beleza, agora vamos fazer essa integral. Integral de exponencial, só que sai esse fator aqui embaixo dividindo. Então, aqui embaixo dividindo, repetir o exponencial, o igual a 1, o igual a 0. Então ficou esse cara com 1 exponencial de alfa P0 menos exponencial de menos alfa P0. Né? Isso é 2 vezes seno hiperbólico. Então é 2 vezes seno hiperbólico de alfa P0. Então por isso que ele for 4. Acabou. Simples a integral. Agora o outro caso. Agora o P0 cosseno θ. Deixe esse... Já só reescrever aqui o 2π, integral, a mesma coisa, né? Mesma troca, que é u é cosseno θ. Então deixei esse P0 aqui, o u, e aqui tem o alfa, P0 e u. Por que eu deixei esse P0 e u aqui? Porque esse P0 e u aparece aqui. E agora esses truques que eu não sei se vocês estão gostando, mas às vezes eu gosto de fazer. Então, como é que dessa integral eu calculo essa? Repare que se você pega esse cara e deriva com relação a alfa, aqui repete a exponencial e cai isso. Ou seja, essa integral daqui é essa integral, que eu já sei a resposta, é derivada dessa integral com relação a alfa. Então, isso aqui que eu fiz aqui. Repare que você deriva esse cara com relação a alfa, dessa integral, e essa integral já está calculada aqui em cima. Né? A resposta está aqui. Então é só derivar esse cara aqui. Então vamos derivar aqui, isso aqui é tudo fator constante, né? Vamos derivar aqui, vai sair o cosseno hiperbólico, vai ficar cosseno, e vai ser um P0. Né? Botei aqui, esse fator aqui tudo botei aqui fora. Então P0 é alfa. Vai derivar aqui o 1 sobre alfa, vai cair menos 1 sobre alfa quadrado. E o seno hiperbólico, beleza. Eu vou tirar esse seno hiperbólico e um alfa aqui em evidência. Porque lembra que o que eu estou calculando na média é isso dividido por isso. Né? Então eu vou tirar esse fator na frente para aparecer esse cara multiplicando na hora de dividir e cortar.
Então, eu vou tirar esse seno hiperbólico e um alfa aqui. E aqui tem esse P0 já tem, né? E eu vou tirar um P0 aqui em evidência também. Então, aqui ficou, aqui eu não mexi nada, na verdade aqui eu só tirei um alfa, né? E aqui eu vou tirar agora um P0. Então, aqui eu multiplico e divido por P0. Então, aqui ficou um P0. Aqui, esse alfa, um alfa eu tirei fora, o seno hiperbólico eu tirei fora. Então aqui eu multipliquei e dividi por seno hiperbólico para tirar um seno hiperbólico, ficou cosseno hiperbólico por seno hiperbólico, que é cotangente hiperbólico. Ficou aqui. Então essa daqui é a integral de cima e essa daqui é a integral de baixo. Né? Então quando eu pegar a razão, vai cortar isso e vai sobrar isso. Né? Esse aqui é o valor médio com o P0. Depois que eu deixei o P0 aqui sobrando. Esse pedaço aqui é o de baixo. Então o valor médio é isso. É P0, o cotangente hiperbólico desse zeta, que eu escrevi aqui, né? 1 sobre zeta. Se você nunca viu essa zeta, não interessa. Mas o zeta é o P0 alfa, né? Porque isso aqui é número, né? Não tem dimensão. Agora que eu escrevi o alfa certo. O alfa é 0 sobre kt, né? P0. Então esse parâmetro aqui, adimensional, isso aqui é número, dado um campo elétrico, dado um meio, né? Então P0, você deu, você aplica um campo elétrico a 0, bota um banho térmico T, né? Então isso aqui é um número, você pode calcular, desse número, você tem o valor médio do momento dipolo. Né? Então o momento dipolo na direção Z não é nulo. Né? Ele fica assim. Isso se chama de fórmula de Langevin. Né? Essa é cotangente hiperbólico menos 1 sobre cotangente hiperbólico de um cara, menos 1 sobre esse cara. Você pode plotar, né? Então a fórmula é essa daqui. Então para zeta igual a 0, esse cara vai a 0. Aí tem um crescimento aqui meio linear. E depois a assintótica dele, quando você pega zeta muito grande, esse cara vai a 0 e o cotangente hiperbólico vai a 1. Então aqui seria a região de saturação. Né? Então aqui vira 1. Então todo mundo está alinhado. Então todo o PZ é o P, né? É o dipolo total. Então todo mundo está na direção Z. Essa se chama saturação. Então seria a sua saturação ou sua temperatura muito baixa, né? Ou que zeta é grande, né? Porque zeta é grande significa que esse cara é muito pequeno ou E0 é muito grande. Né? Então você aplicou um campo muito forte, todo mundo alinhou, né? Ou se a temperatura é muito baixa, você aplicou um campo, esse cara alinhou. O que interessa é que, digamos assim, repara que é uma razão de energias. Né? P0 é 0, é a sua escala de energia corresponde ao dipolo, né? A energia associada ao dipolo. E o Kt é a energia térmica. Né? Então a questão é quem é maior que quem. Então se a energia do dipolo, né, associada ao campo que você aplicou, né? Melhor, assim, a energia que o dipolo acopla com o campo externo, né? A energia associada ao campo externo é maior do que a energia térmica, esses caras chegam numa situação de saturação, né? Eles se alinham. Agora, se a energia térmica é maior do que a outra, você está na região onde esse cara daqui é pequeno. Então, ele não tende a polarizar bem pouco. Né? Região de alta temperatura ou campo fraco. Que é a região nossa que interessa, porque repara que aqui dá para ver que é um comportamento meio linear. Né? Então, aqui vai ficar assim, o P vai ficar, se aqui ficar linear aqui, né? Ele vai ficar um número vezes E0. Então você tem uma relação linear entre o dipolo e o campo externo. Ou seja, o momento dipolo é a polarização. Né? A polarização é o momento dipolo por volume. Então a gente vai tirar numa suscetibilidade, né? A elétrica. Vai tirar da estatística o que? Né? A relação entre polarização e campo elétrico. Para esse caso aqui de dipolos permanentes. Né? Mas isso só vale nessa região daqui, que fica uma região mais ou menos como se fosse aqui o nosso dipolo, que eu falei assim, aquele meio diélétrico usual, que você não tem dipolo, né? Porque aqui não tem dipolo porque a temperatura é muito grande, então sem campo não tem nada, né? Que eles são muito aleatórios. Você aplica um campo, esses caras começam a polarizar. Então esse cara aqui, ele é meio parecido com a nossa situação inicial, que sem campo não tem nada ali, com campo cria dipolo. Então nessa região, então zeta é pequeno, aquele fórmula de Langevin, cotangente de x1 sobre x, menos 1 sobre x, vira um terço de x aqui, x é zeta. Se você quiser derivar isso aqui, é fácil. É só usar aqui cotangente hiperbólico, que é cosseno por seno hiperbólico. Cosseno hiperbólico é soma igual de cosseno, só que não tem o menos 1 elevado a n. Né? Então é sempre mais. Né? Então é 1 mais zeta quadrado sobre 2, mais zeta quarto sobre 4 fatorial. Né? É zeta elevado a 2n por 2n fatorial. Né? E somando de n igual a 0 até infinito. E o seno é a mesma coisa, só que com o ímpar.
Então a soma, digamos, de zeta 2n mais 1 dividido por 2n mais 1 fatorial, né? N igual a zero infinito. Então aqui eu botei aqui o primeiro termo, aqui é zeta mais 1 sobre 3 fatorial, zeta ao cubo, e por aí vai, por aí vai. Aí eu tiro um zeta aqui em evidência, para ficar aqui 1 e um zeta ao quadrado. E o resto. Agora esse 1 sobre zeta deixa quieto, e aqui, vamos considerar que zeta é pequeno, então vamos expandir esse cara. Esse cara, quando você expande, ele sobe e troca o sinal. Então aqui eu repeti, e aqui esse cara eu estou expandindo e troca o sinal. Agora você vai multiplicar, né? E jogar fora o termo de maior de quadrado. Então aqui ficou 1 sobre zeta, é E1 vezes 1, né? Esse vezes 1 e esse vezes 1. Então aqui vai estar meio menos 1 sexto. Aqui você tira, então é 6 menos 2, aqui é 4 dividido por 12. Então 1 sobre 3. Aqui é a resposta, aqui é 1 sobre 3. Então dá 1 sobre zeta mais 1 sobre 3 zeta. Bota esse cara para dentro, né? Então deu certinho. Então a fórmula de Langevin é cosseno hiperbólico de zeta menos 1 sobre zeta, né? Então dá 1/3, certinho, que é a derivação. Então volta lá, ligou 1/3 do zeta, que deu esse carinha aqui. Então tem um fator numérico, repara que depende da temperatura, o inverso da temperatura, né? E proporcional a zero. Se você, isso daqui é o momento de polo de um bichinho, né? Se o seu bichinho você tem N caras, né? E um volume total do material é V, então, digamos, cada dipolinho ocupa um volume que é o volume total por N, né? Então, se você pega um momento de polo e divide por volume, né? Então, esse volume total pelo N total, você multiplica pela densidade, né? Volume total por V, isso aqui é a polarização. Então, a polarização do seu material é isso daqui. Então, ela é proporcional ao campo elétrico e a constante de proporcionalidade depende da temperatura, né? Aqui seria a suscetibilidade, pela ideia de suscetibilidade elétrica, né, que a gente discutiu antes. Esse aqui é a mesma coisa para o magnetismo, mas o magnetismo isso aqui é mais interessante. Esse aqui chama de Curie, né? Para o magnetismo aqui não sei se chama também, mas tem essa brincadeirinha aqui. Okay, então, a gente tirar do microscópico, tirar essa relação macro, né? Aqui no caso seria suscetibilidade elétrica. E é só isso para esse videozinho, então esse foi um extra, né? Então, no próximo, a gente vai agora começar a voltar, acabou o estático completo. A partir do próximo vídeo, ainda na semana, vamos começar a falar de corrente, mas sempre corrente estacionária. Então a corrente não muda no tempo, e mais ainda vamos falar não falo de campo magnético, mas só a partir da próxima semana. Vamos falar como é que esses caras geram corrente. Você vai ter um condutor, mas esse condutor não tem mais borda. Ele evidente o campo, você aplicou um campo externo e esses carros estão correndo, né? Como é que se descreve esse campo elétrico lá numa corrente estacionária? Beleza, galera? Então até o próximo aí. Valeu e fui.